Deus, quem já foi abençoado nesse tempo de louvor, adoração, oração, glória a Deus, que maravilha. Mas vamos juntos então, receber a palavra de Deus na nossa vida. Convido você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela nossa transmissão, acompanhe mesmo, deixa nada te distrair não. Mateus 20, todos acharam, amém? O último versículo do capítulo 19 diz assim, no caso o verso 30 do capítulo 19, diz assim: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Verso 20, capítulo 20 começa dizendo assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite. Te agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar. Pedimos, Espírito Santo de Deus, mova aqui e traga a compreensão da palavra do Senhor aos nossos corações. Nós oramos, Pai, que não haja nenhum coração de pedra, mas que haja, Deus amado, mentes focadas e corações rendidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema da nossa mensagem nessa noite, diga comigo: graça que surpreende. Vamos dizer de novo? Meus irmãos, a graça que vê além das atitudes. Nós acostumamos a olhar para a vida com a ideia de mérito, a ideia de que quem fez mais, merece mais, de que a vida sempre vai obedecer a essa ordem. No entanto, no reino de Deus, nós encontramos alguns paradoxos. Jesus, ele aqui vai confrontar essa lógica. Ele não vai na linha da matemática humana. Jesus, ele mostra uma parábola que mexe com a mente e revela o coração. Não dá para a gente ler esse texto do capítulo 20, desligado, desconectado do capítulo 19. O que acontece no capítulo 19? Parte dele, pelo menos, Jesus vai falar sobre o jovem rico.
Um jovem que se apresenta diante dele e se achando merecedor da vida eterna, do reino de Deus, dizendo: eu estou fazendo tudo desde a minha juventude, e apresentando o seu currículo, e Jesus diz para ele assim: está te faltando algo, vende o que você tem, dá aos pobres, depois você vai me seguir. E aí aquilo provocou nos discípulos de Jesus, ao ponto de Pedro tomar a palavra e falar: Senhor, o que vai ser da gente? Nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus então diz: olha, não há quem tenha deixado, renunciado por causa do meu nome, que não venha receber muito mais. Mas Jesus finaliza dizendo: porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos aqui, meus irmãos, que o reino de Deus é tão diferente, muitas vezes, da lógica humana. A gente pensa de um jeito, mas Jesus vem e mostra para nós uma graça que nos surpreende. Quantas vezes na nossa vida a gente não tem uma ideia muito feita: olha, as coisas devem ser assim, olha, na minha cabeça, no meu modo de pensar, as coisas deveriam ser assim, mas vem Jesus e muda tudo, e você fala: meu Deus, que graça é essa? O que acontecia aqui nesse texto, irmãos? A praça era o lugar onde se encontravam os trabalhadores, camponeses. Eles iam com as suas pás para a praça, chegavam lá cedinho, na expectativa de serem contratados para uma diária, para receber, para ter um dia de serviço. Naquela época não existiam direitos trabalhistas como vemos hoje, mas tinha serviço. Então eles iam para a praça e ficavam ali na praça desde manhã cedinho, esperando que alguém chegasse e falasse: vem trabalhar para mim. E um denário era um dia, o valor que se pagava por um dia de trabalho. Então, meus irmãos, o que acontecia naquela época era isso: esses homens iam para lá, e então eles eram chamados por alguém para trabalhar naquele dia. O que nós podemos aprender aqui de lições ao olhar para esse texto? O que ele nos ensina? O texto nos diz, a partir do versículo 1, que o dono de uma casa, ele sai de madrugada para assalariar, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Diga comigo: o chamado para o reino de Deus vem para cada um em tempos diferentes. Irmãos, dentro de uma realidade natural, quanto mais cedo a gente conhecer Jesus, quanto mais cedo a gente conhecer o reino de Deus, melhor. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Vocês estão aí? Meus irmãos, mas o mais importante é que um dia a gente conheça o reino de Deus. Mas é interessante que o texto aqui, ele começa nos trazer uma menção de que aquele dono de uma casa que tinha uma vinha, ele sai de madrugada, ele sai bem cedinho, e ele vai até a praça para buscar trabalhadores para a sua vinha. Há pessoas que elas são chamadas para o reino de Deus, há pessoas que são chamadas para o evangelho, bem novinhas. Eu não sei quem aqui que nasceu no evangelho, desde que você entende por gente, você é crente, gente. Olha que maravilha. Talvez ali bebezinho, pequenininho, sabe, aquela criancinha pequena, no alvorecer da vida, estava ali sendo chamado para o reino de Deus. O texto diz que esse dono da casa, ele sai de novo, 3 horas depois. O texto vai nos dizer que ele sai pela 3ª hora, que era 9 horas da manhã. E então ele vai chamar uma outra leva de trabalhadores. Há pessoas que vão conhecer o reino de Deus na sua juventude, no vigor da sua juventude, vão entregar sua vida para Jesus, vão conhecer o reino de Deus, e vão começar este caminho. Eu não sei, quantos aqui se converteram na juventude, gente? Na juventude estava ali o pessoal falando que você vai caçar na igreja, você veio para a igreja e ficou na igreja. Eu me converti com 20 anos de idade, estava ali, ainda com tantos planos, com tantas ideias para a minha vida, mas Jesus tinha planos melhores e maiores, e louvado seja Deus por isso. Mas o texto nos diz que aquele dono da vinha, ele sai perto
da hora sexta e da hora nona. A hora sexta era meio-dia. E há pessoas, meus irmãos, que eles vão conhecer o reino de Deus na fase adulta, já homem, já mulher, feitos. E eles então vão ter um encontro com Deus, eles vão ser alcançados por esse reino, e está tudo bem. O texto diz que ele sai também perto da hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde. Há pessoas que vão conhecer o reino de Deus na sua velhice, não tem problema, com o cabelinho branco, já está ali, talvez aposentados, mas as portas do reino de Deus se abrem, e essa pessoa entra por elas, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse homem sai também na hora undécima. Hora undécima era ali 17 horas. Para quem tinha pego o serviço cedinho, 17 horas já era quase na hora de largar serviço. Há pessoas que vão conhecer o reino de Deus, talvez em um leito de enfermidade, talvez já vivendo os seus últimos momentos, e Deus considera também. Mas irmãos, o fato é que o reino de Deus, o chamado para o reino de Deus, vem para cada um em tempos diferentes. Talvez nós temos aqui nesse mesmo auditório pessoas que nasceram crente, tipo João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E pessoas que passaram ali situações, passou toda uma vida, mas já na velhice falou: eu quero Jesus. Outro dia batizamos um moço aqui, já com seus 70 anos de idade, glória a Deus por isso. Mas fato é que Deus nos chama. Esse dono dessa casa, esse dono de uma vinha que sai buscando pessoas, representa o nosso Deus nos chamando para o seu reino, nos chamando para estar caminhando, nos chamando para a sua vinha. Mas irmãos, esse texto nos ensina mais. O versículo de número 8 diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Meus irmãos, às vezes a lógica, como eu disse, ela é tão diferente. Quando o dono daquela vinha chama o seu administrador e diz: vamos começar a pagar o pessoal. Eu não sei, hoje é tão diferente, as pessoas, o pagamento já cai, é Pix que cai na conta, é tudo diferente. Mas eu me lembro do meu primeiro emprego, no ano de 94, por aí, foi meu primeiro emprego, eu tinha 12 anos de idade. E era tão legal quando eles me chamavam lá, e hoje é o dia do pagamento. E aí tinha um envelope com o meu nome, e eu tinha que assinar naquele envelope, e lá dentro tinha o dinheiro. Quem já viveu isso aí, gente? Era muito legal esse tipo de coisa, você ia ali para assinar, e ficava feliz, porque estava no dia do pagamento. Esse administrador, ele começa a chamar os trabalhadores, mas o interessante é que a direção do dono da casa é: pega quem chegou por último, para receber primeiro. E o texto nos diz, no verso 9, assim: vindo os da hora undécima, receberam cada um deles um denário. Meus irmãos, existe o dia do acerto, existe o fim do dia, existe o fim da tarde, existe um momento em que a gente comparece para uma prestação de contas, para receber uma recompensa. Existe um momento que o dia termina, e esse momento em que a gente se apresenta para que a gente receba. Meus irmãos, a recompensa é dada por Deus. O mesmo Deus que chama é o Deus que recompensa. E é muito interessante, meus irmãos, que Deus dá a todos a mesma coisa. Deus derrama graça sobre a vida de todos. Irmãos, esses homens, quando vão receber, eles recebem um denário. Mas eram aqueles que tinham chegado quase a hora de largar serviço. Meus irmãos, a graça de Deus é algo que a gente não consegue explicar. Meu nome é Sidney Lopes. Mas durante muito tempo eu ficava: meu nome é só esse. Mas antes do Sidney e do Lopes tem mais nome aí, que é exatamente das graças.
E eu ficava assim, eu não vou falar que eu tenho das graças no meu nome. Porque lá em casa, as 5 irmãs todas tiveram das graças, e os homens não tinham das graças, tinha outro sobrenome, eu fiquei colocado das graças no meu nome. E eu não gostava muito. Lopes do meu pai, das graças da minha mãe, está tudo bem. Mas quando eu conheci o Evangelho, e eu aprendi o significado do termo graça, eu falei, eu quero isso sobre a minha vida. Graça, derrama graça, porque eu preciso, a graça do Senhor é algo tão necessário, é algo que nós precisamos em todo o tempo e todos os dias. E meus irmãos, a gente vai aprendendo que nunca vai ser sobre merecimento, é sempre sobre um Deus que é generoso. A ideia da justiça própria é muito presente neste texto, porque o versículo 10 diz assim: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Diga comigo, o nosso segundo ponto: a frustração vem quando se espera além do que foi prometido. Irmãos, esses homens que chegaram no final do dia, receberam 1 denário, e quando os outros que chegaram mais cedo, chegou a hora deles receberem, dentro deles ficou uma expectativa. Nossa, você viu? Os caras não trabalhou nada, ganhou 1 denário, quer dizer que a gente vai ganhar mais, porque se o chefe pagou para eles 1 denário, o dinheiro de um dia, e a gente que está aqui, ralando o dia inteirinho? Essa era a expectativa do coração deles. Mas irmãos, muitas vezes, muitas das nossas frustrações, elas não têm a ver com aquilo que Deus prometeu e não cumpriu na nossa vida, porque Deus promete e Deus cumpre. Elas têm a ver com falsas esperanças que nós mesmos sustentamos no nosso coração. Vocês estão comigo, irmãos? Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a ilusão que nós criamos por conta própria. Aqueles homens estão ali, mas quando eles veem que os outros estão recebendo, eles ficam alimentando uma expectativa, mas que não era algo real. Eles tinham o direito de pensar isso, mas Deus, o dono da vinha, não tinha obrigação de dar a eles, porque aquilo não havia sido prometido. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, o texto nos diz que eles pensaram que receberiam mais, mas cada um ganhou 1 denário. Às vezes nós vamos caminhar nessa vida, é verdade que a gente precisa alimentar expectativa, porque servimos a um Deus que é grande, a um Deus que é poderoso, a um Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas precisamos nos lembrar, o versículo seguinte, o versículo 11 diz assim para nós: mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Diga comigo, a comparação, vamos lá? A comparação nos faz esquecer da promessa. A comparação nos faz esquecer da promessa. Uma promessa tinha sido feita. No início, você vai perceber que os únicos que fizeram uma negociação de valor do dia de serviço foram os primeiros a ser chamados. Os primeiros, os que foram chamados ali no início, na madrugada, foi combinado: vou te pagar 1 denário, fechou, combinado. Os demais, a conversa foi: vou te pagar o que é justo. Vai trabalhar na minha via, você vai receber o que é justo. Então, agora, quando eles percebem que aqueles que chegaram depois receberam o tanto que foi combinado com eles, eles ficaram nervosos. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que eles murmuravam contra o dono da casa. Irmãos, quem compara, deixa de celebrar o que já recebeu. A frustração, ela atrai a murmuração. A Bíblia diz que esses homens estão ali, e eles estão reclamando agora.
As nossas murmurações, elas não são contra pessoas, elas são contra o dono da casa, elas são contra o dono da vinha. Todas as vezes que a gente murmura, dizendo, olha, mas espera, tem algo errado, esses caras nem suaram a camisa, e já estão ali pegando um denário, mas e eu? E aí, naquele momento, eles se esquecem da promessa. Qual foi a promessa? Qual foi o combinado no início de tudo? Um denário. E eles estavam recebendo um denário, sim ou não, gente? É o famoso combinado, não é? Caro. Irmãos, a murmuração vem quando nos achamos merecedores demais daquilo que nós recebemos. Quando alimentamos uma expectativa além daquilo que de fato é o real. Quando achamos que a gente sabe mais do que o dono da vinha. Murmuração é a linguagem do inferno, enquanto gratidão é a linguagem do céu. Irmãos, Deus às vezes Ele faz algumas coisas, e de uma maneira, para testar os corações. Ele podia, o administrador, o dono da vinha, poderia ter combinado com o administrador o seguinte, ó, eu chamei um pessoal para trabalhar, e fui pegando gente ao longo do dia, tem gente que chegou cedinho aqui, trouxe até marmita, mas tem outros que chegou aqui agora há pouco. Na hora do pagamento, eu resolvi pagar todo mundo igual. Mas não precisa ninguém ficar sabendo disso. Então vai lá, chama lá os da hora 1/10 lá, paga eles caladinho, fala para eles ir embora, não vou comentar nada não precisa falar para ninguém, depois chama os outros, paga todo mundo caladinho e a gente não vai ter problema com ninguém. Podia ter feito assim, sim ou não, gente? Mas por que foi permitido fazer isso na frente dos outros e que os outros ficassem sabendo? Porque aqui está sendo ensinado uma lição. Porque a graça de Deus, ela revela o coração. A gente vê o outro sendo abençoado em algo que a gente tem uma expectativa, isso revela o nosso coração que está dentro de nós. Revelou o coração daqueles que chegaram pela madrugada, porque ao invés deles olharem para aquilo que receberam e dizer, o que foi combinado eu recebi, ele pega, é como se dissesse, eu só vou me alegrar depois que eu ver o que o outro recebeu. Se eu ver que o outro está pior do que eu, então eu vou ficar feliz. Eles não reclamaram por terem sido rebaixados, mas reclamaram porque os outros se igualaram a eles, e eles não achavam isso justo. Meus irmãos, o dono da vinha fez isso, de forma intencional, para testar aqueles corações, assim como Deus testa o nosso coração. Meus irmãos, quando há um combinado, o texto nos diz que eles ajustaram os valores no início de tudo, essa primeira turma. Mas irmãos, quando nós olhamos assim para a nossa vida, para a nossa caminhada, lembre-se de um dia que você começou em um trabalho, e você estava muito feliz com aquela oportunidade. Eu me lembro de uma palestra que eu estive no CRI, e que falou muito ao meu coração, quando aquele moço falava sobre a bênção do primeiro dia. O primeiro dia de trabalho. Pensa aí um dia que uma porta se abriu na sua vida e você ficou muito feliz de trabalhar. Quem se lembra disso, gente? Você falou, oh, que beleza, que oportunidade, é bênção demais. E aí você chegou todo feliz e as pessoas fizeram hora com você. Eu me lembro do meu primeiro emprego, eu todo feliz pela oportunidade. E o povo mandando eu buscar calculadora de tirar a diferença, e eu indo lá no outro setor, aqui, fulano mandou eu vir aqui buscar calculadora de tirar a diferença, o povo rindo de mim. Porque a gente acaba se submetendo a algumas coisas, menino novo, porque você está tão feliz com aquela oportunidade, que você está ali. Um combinado havia sido feito, aqueles homens haviam combinado um denário e estavam felizes pela oportunidade de servir por um denário, mas quando viram os outros recebendo igual, eles se entristeceram. Deus testa o nosso coração, às vezes fazendo algo na nossa frente, para ver se a gente fica feliz com o que foi combinado, ou se a gente está preocupado se o outro também está ganhando igual. É sobre o nosso coração, essa parábola, ela trata com a gente. Lembra quando você, quem é casado aqui, gente? Maravilha, hein? E a gente casa como, gente? Ninguém casa, nós não vivemos esse tempo mais, né, gente?
casou obrigado, alguém pôs a arma na cabeça, casa, não é assim, né? A gente casa com o olho brilhando, sim ou não? Feliz. Sim ou não, gente? A gente casa animado. Alguém pode chegar e falar, você vai casar mesmo? Vou, estou feliz, estou animado, e vou para cima. É assim. Lembra o primeiro encontro? Lembra o primeiro dia? A alegria, a empolgação, onde você vai? Eu estou indo encontrar com minha namorada, eu estou indo encontrar com o namorado, e aí hoje virou um casamento, e glória a Deus por isso, mas aquela empolgação, aquela dedicação, vou vestir essa roupa, vou passar um perfume, vou escovar os dentes, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, porque é a bênção do primeiro dia, é a alegria do combinado, mas porque com o passar do tempo, parece que vamos perdendo a alegria daquele trabalho que era uma porta maravilhosa na nossa vida, daquele relacionamento que fez os nossos olhos brilharem. O que acontece nesse percurso? Houve um momento que para aqueles trabalhadores estava tudo bom, houve concordância, houve aperto de mão. Meus irmãos, é como uma criança que não se alegra com o presente que ela ganhou, porque ela está olhando a criança do lado para ver se o da criança do lado é melhor do que o dela, ou igual o dela, e ela diz, eu mereço mais do que essa outra criança. Irmãos, corações invejosos não conseguem suportar a manifestação da graça na vida do outro. Eles reclamaram, e naquele momento, meus irmãos, eles murmuram contra o dono da casa. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando algo ruim nos acontece, a gente é tentado a falar, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Quem nunca, gente? Gente, a gente, sim ou não, gente? Acontece um trem, Deus, mas por que eu tive que bater? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu tive que adoecer? A gente é humano. Mas e se a gente inverter um pouco? Quando a gente é abençoado, será que a gente para questionar a Deus por que a gente foi abençoado e o outro não foi abençoado? Ah, Deus, por que eu consegui esse emprego maravilhoso? Senhor, por que eu estou saudável e tem gente doente? Por que eu estou trabalhando num emprego ótimo e tem gente ali passando aperto? Porque nós costumamos questionar quando é algo ruim, como se a gente não pudesse passar por algo ruim, mas quando é bom, a gente não questiona. Sim ou não, gente? A gente não fica perguntando para Deus, por que eu fui tão abençoado essa semana? Por que eu ganhei esse presente? Por que eu vivi isso? Porque nós nos acostumamos a questionar quando algo não nos agrada. Mas quando está tudo bem, a gente só recebe. Meus irmãos, a graça que nos beneficia é a mesma que nos confronta quando alcança a vida dos outros. Meus irmãos, naquele momento em que o dono da vinha é questionado, o versículo de número 13, acompanhe comigo o que ele diz. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Diga comigo, nunca. Vamos lá? Nunca será sobre merecimento, mas sobre graça. Amém, meus irmãos? Irmãos, é sobre graça. Não é a gente que controla. Pense em algo. Timóteo. A gente encontra na Bíblia ali, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Homem de Deus. Timóteo foi criado desde pequeno conhecendo as sagradas letras. Timóteo tinha uma mãe crente. Timóteo tinha uma avó crente, piedosa. Timóteo foi um discípulo ali do apóstolo Paulo. Esse menino tinha raiz, esse menino era crente. E a gente fala, que bênção, Timóteo, ele vai morrer um dia e vai para a glória, vai estar no céu. E aí você pensa no ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus.
Até poucos instantes ele estava falando impropérios. Até poucos instantes ele estava ali, junto com o outro ladrão, fazendo coro, a falar o que não devia, a desfazer de Jesus. Mas há um momento, opa, espera aí, eu estou do lado do Salvador. Eu estou do lado de Jesus Cristo. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: eu te digo, você estará comigo no paraíso. O Timóteo que é criado num lar cristão, o Timóteo que tem um currículo, o Timóteo que tem uma caminhada, vai para o mesmo céu do ladrão que converteu na última hora. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A mesma graça é derramada sobre a vida deles. O mesmo sangue de Jesus que lava um, lava o outro e os reveste da justiça de Cristo. Deus nunca é injusto. A gente não pode entristecer com a bondade de Deus na vida do outro. É como Marta e Maria. Quando Marta questiona a irmã que está ali aos pés do Senhor, talvez não era porque ela não dava conta do serviço, que ela já estava fazendo. É porque talvez ela olhou para Maria e viu Maria tão entregue, tão buscando ali, tão cheia, e ela disse: Senhor, manda me ajudar. Manda me ajudar, porque, poxa, estou sozinha ali e ela está aqui de boa. Meus irmãos, Deus não é injusto. É como se talvez Jesus falasse aos judeus que estavam ali desde Abraão, e de repente vêm os gentios para herdar uma promessa. Meus irmãos, Deus, Ele é justo, mas também Ele é bom. E Deus não nos deve nada, amém, meus irmãos? Deus não se obriga a nada. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é justo, mas Ele não nos deve nada. Aqueles homens tinham que ser gratos só por estar na vinha. Ninguém merecia estar na vinha, mas eles foram convidados. Meus irmãos, tudo é graça de Deus, e eu e você só podemos ter aquilo que Deus resolveu nos dar. Amém, gente? Você recebe essa palavra na vida de vocês? O proprietário da vinha, meus irmãos, é muito interessante a gente tentar entender por que o proprietário da vinha agiu assim. Talvez ao olhar para aqueles homens, ele vai lá de manhã bem cedinho, pega um grupo, 3 horas depois busca outro grupo, depois busca outro grupo, depois outro grupo. Quando ele vai lá na hora 1/10, 17 horas, e ele encontra aqueles homens lá ainda e fala para eles assim: o que vocês estão arrumando aí? E eles respondem para ele: a gente está aqui porque ninguém contratou a gente. A gente está desocupado aqui o dia inteiro, porque ninguém nos contratou. Possivelmente esse proprietário da vinha olha para aqueles homens, não como homens meramente desocupados, mas como homens que saíram de casa para buscar o sustento da sua família e passaram o dia todo disponíveis, passaram o dia todo esperando que alguém os chamasse e ninguém os contratou. E esse dono da vinha não está olhando tanto se eles iam trabalhar pouco ou muito, mas está olhando para eles como gente que perseverou, como gente que não voltou para casa, como gente que permaneceu no lugar da escolha e de repente vem trabalhar na minha vinha. Não importa se você vai ficar apenas 1 hora, o importante é que você permaneceu neste lugar de disponibilidade. Sabe, querido, não despreze aquilo que Deus pode fazer na sua vida. O dia está acabando, mas até o final do dia Ele pode te chamar ainda. Ele pode dizer: vem para a minha vinha, entra para cá, vem servir na minha vinha. Sempre vale a pena sermos perseverantes, porque nunca sabemos o que Deus pode fazer na nossa vida, ainda que seja na hora 1/10. Aquele homem diz: vocês ficaram o dia inteiro aqui, eles podiam ter voltado para casa, eles podiam ter dito: não vai dar nada hoje, ninguém nos contratou. Meus irmãos, é uma lição que a gente aprende ainda. O importante não é quando, o importante é que a gente foi chamado. O importante é que a gente entrou.
Ninguém é melhor do que ninguém. Se nasceu no Evangelho ou se no último momento, suspiro da vida, disse eu quero. Mas sabe o que a gente aprende? É que quem chega primeiro tem o privilégio de passar mais tempo com o Senhor da vinha. Aqueles homens que foram chamados no primeiro momento do dia, eles foram chamados e eles passariam mais tempo com o Senhor da vinha, ao passo que aqueles que foram chegando ao longo do dia teriam menos contato. O que isso quer dizer? Porque para o Senhor da vinha não era lucrativo do ponto de vista comercial dispensar o seu dinheiro para pagar um dia de serviço para alguém que trabalharia apenas 1 hora talvez. Mas não era apenas sobre a vinha, não era apenas sobre a obra, era sobre não ver pessoas paradas, perambulando pelas praças da vida, sem viver o propósito que o Pai havia estabelecido para elas. Deus não quer nos ver pelas praças da vida, perambulando, passando o dia. Ele nos chama para viver o seu propósito. Não é apenas sobre a vinha, não é apenas sobre trabalho, é sobre estarmos com o dono da vinha. Você que já chegou há mais tempo, não sei se foi ali no alvorecer da vida, não sei se foi na sua juventude, não sei se já foi na fase adulta, não sei, eu só sei que eu e você, que já estamos caminhando, temos mais tempo com o dono da vinha, temos que nos entregar a esse Deus na intimidade. Vamos, você entende isso nessa noite? Se você já se converteu há mais tempo, Deus te chama a um lugar de águas mais profundas, a um lugar de uma entrega maior, a um lugar de uma busca maior. Porque o maior privilégio não é o salário, mas a presença. Quem chega primeiro tem o privilégio de desfrutar mais da companhia e da presença. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Você recebe essa palavra na sua vida? Sabe, aqueles que foram chamados há mais tempo, têm esse privilégio tão grande, de ter mais tempo com o dono da vinha. Quando você vai a um lugar que tem piscinas, por exemplo, e ali tem piscinas de adulto, e tem piscina de criança. A piscina das crianças é rasinha, é para elas. Mas o adulto, ele pode ir ali, talvez para colocar uma criança, para ficar com ela um pouquinho. Mas o adulto entende, a minha piscina é a outra, porque eu já sou adulto, porque eu já suporto profundidade. Ao olhar para essa parábola, a gente precisa entender que, se a gente teve o privilégio de ser chamado há mais tempo, nós também temos uma responsabilidade maior sobre nós. Se a gente foi despertado para o reino de Deus há mais tempo, será que a gente tem estado nas piscinas de criança, quando deveríamos estar na piscina de adulto? Em lugares de profundidade, em lugares onde a gente não molha apenas o tornozelo, onde a gente se molha, onde a gente mergulha, onde a gente entende. Deus tem lugares para mim de profundidade. Vamos, você entende isso nessa noite? Que Deus te chama para viver mais com Ele, se entregar mais, a entender que existe uma graça nessa parábola. Deus chama todos em momentos distintos, mas se Ele nos chamou há mais tempo, a gente precisa entender, é um grande privilégio. E não é sobre o denário, não é sobre o salário, não é sobre o dinheiro, é sobre o privilégio de desfrutar mais da intimidade do dono da casa, do dono da vinha, e entender, eu preciso estar além daqueles que estão chegando agora. Meus irmãos, quantas pessoas que talvez olham assim quando se convertem,
E não tem problema nenhum, como eu disse. Sempre é tempo. Você está vivo, tem esperança. Você pode estar assistindo esse culto agora e dizendo: será que tem jeito para mim? Será que tem esperança? Tem esperança porque você está vivo. Mas quantas pessoas se convertem e às vezes vai conversar com a gente e fala: pastor, se eu soubesse como é bom ser crente, eu tinha me convertido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Imagina a qualidade de vida que é ser crente, irmãos. Imagina você que talvez veio para o Evangelho e você tinha um vício, e se você não tivesse se convertido, esse vício já tinha acabado com a sua história, já tinha acabado com a sua saúde, e você se converteu e tomou posse da palavra que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há uma vida que não é apenas na eternidade, mas aqui e agora. Márcio Campinho, o que você teria feito se você não tivesse largado a bebida? Foi para Alcoólicos Anônimos há quantos anos atrás? 30 anos atrás, e de lá converteu ao Evangelho. E se não tivesse largado isso, a bebida já tinha consumido com tudo. Entende isso, meus irmãos? A nossa vida, se a gente não tivesse conhecido o reino de Deus, a gente estaria vivendo o que hoje? Uma vida cheia de situações que só nos matava a cada dia. É por isso, meus irmãos, que no reino de Deus, não importa quem chegou e quando chegou, o que importa é que chegou, mas quanto antes melhor, quanto antes melhor, quanto antes você entregar sua vida a Ele, você se render a Ele, você se voltar para Ele melhor, porque tem uma vida disponível para você, uma vida de qualidade, uma vida de abundância, de plenitude. Aleluia! Nunca será sobre merecimento. Mas, irmãos, conhecer o reino de Deus, a gente cresce em todas as áreas. Quem não gostava de ler, passa a gostar de ler. Quem não gostava de conversar, passa a gostar de conversar. Quem não gostava de estudar, vai estudar. Quem era dominado por vícios, agora diz: isso não vai me dominar mais, porque existe um poder na minha vida que me liberta, que me cura. Existe uma alegria. Pessoas que viviam depressivas pelos cantos, ela encontra a alegria da vida, ela encontra o propósito da vida, porque o Evangelho é o reino de Deus. Não sejamos como aqueles homens que nutriram sentimentos ruins no seu coração contra o dono da casa, porque olhou para a vida do outro. Não é para olhar para a vida do outro, é para olhar para a promessa que Deus tem para cada um de nós. E Ele disse: eu tenho para você um plano, um propósito específico. Vamos viver o que Deus tem para cada um de nós. Sabe, irmãos, a bondade de Deus tem o poder de revelar o que está dentro de nós: contentamento ou egoísmo. A bondade de Deus, a graça de Deus, ela vai revelar o que está dentro do nosso coração. Pega suas mãos a Ele nessa noite. Ele nos chama a essa entrega. Pega suas mãos a Ele, adora Ele nessa noite. Aleluia.